Boa tarde. A educação é hoje um dos mais complexos desafios da sociedade. E o nosso ensino caminha em descompasso com os novos tempos. O Brasil tem uma das maiores taxas de atraso escolar do mundo. O Censo de Educação Básica mostra que mais de 8 milhões de estudantes cursam anos inferiores ao que deveriam estar. Isso porque foram reprovados, abandonaram a escola ou foram alfabetizados tardiamente. O resultado do Censo Educação Básica é mais do que preocupante. 21% dos alunos do ensino fundamental e quase 30% dos estudantes do ensino médio estão atrasados no ciclo escolar. Mais de 8 milhões repetiram pelo menos 2 anos a mesma série na escola. O Brasil tem uma das maiores taxas de atraso e abandono escolar do mundo, segundo esta consultora em educação. A questão é que a gente começa a reprovar e atrasar os alunos logo no início da escolarização, que é uma das características da educação brasileira e que põe a gente junto com países muito subdesenvolvidos. Então, reprovar a criança já no primário, você está acabando com o futuro escolar dele. Os picos da defasagem ocorrem no 6º ano do ensino fundamental, quando o aluno passa a ter um professor para cada disciplina, e no 1º ano do ensino médio, quando muitas vezes é obrigado a dividir o tempo entre o trabalho e a escola. O ideal é que aos 6 anos o aluno ingresse no 1º ano do ensino fundamental e aos 14 esteja no 9º ano. Já as 3 séries do ensino médio devem ser feitas entre os 15 e os 17 anos. Joyce cumpre à risca a parte dela, mas sabe que falta muito para termos ensino público de qualidade. Os professores têm vontade, sim, de ensinar, mas às vezes até a falta de interesse dos alunos. Os colegas reforçam o coro. Falta oportunidade de estudo, falta material. O importante é o desejo do aluno de aprender e também um pouquinho da escola de ensinar. Para debater a educação no Brasil, recebemos o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella e a psicóloga e consultora em educação Roseli Saião. Participe você também, mande as suas perguntas através do nosso portal de conteúdo via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, antes de mais nada, obrigado por terem aceitado o nosso convite. É uma honra ter os dois aqui no mesmo programa. Que bom, obrigado. Nós vimos aí na reportagem que o Brasil tem hoje uma das maiores taxas de atraso e abandono escolar. Por que nós chegamos nessa situação? Roseli. Olha, eu acho que a escola está atrasada e quem paga o pato, né, para usar esse ditado que eu gosto, essa expressão, são os alunos, né? Quer dizer, o aluno tem vontade de aprender quando ele entra na escola e aos poucos ele vai sendo desestimulado porque o ensino escolar é desligado da realidade, né? Veja neste momento, por exemplo, da Copa. Quantas escolas aproveitaram a Copa para ensinar todas as disciplinas, né? Língua portuguesa, matemática, o letramento, a cultura, ciência, geografia, pouquíssimas escolas. E mais, né? Em plena Copa tem muitas escolas fazendo prova. Então isso desliga a escola da vida que o aluno vive e ele se desinteressa, né? Nós temos uma miséria educacional no Brasil que foi muito densa durante quase 5 séculos. Concretamente, foi nos últimos 30 anos que nós saímos da indigência educacional. Para usar uma linguagem mais médica, a gente estava na UTI até aproximadamente há 30 anos na área da educação pública de educação básica. E começamos a sair dessa UTI. Estamos na enfermaria. Melhoramos bastante em relação ao que era, mas temos ainda problemas seríssimos, inaceitáveis, na 6ª economia mais poderosa do planeta. Por outro lado, a gente tem causas que são intraescolares, isto é, organização da escola, deficiência na nossa formação, falta de condições de salário e trabalho. E tem causas extraescolares, isto é, a questão da família que nem sempre também tem escolarização, o incentivo à permanência da criança na escola a partir de alguns programas sociais que são mais amplos. Veja que quando o Brasil, que hoje tem taxas péssimas, como você levantou, mas elas foram, claro, muito piores. Quando o Brasil começou a introduzir Bolsa Família, programas de aceleração de idade séria, condições de apoio estrutural lateral, nós começamos a sair dessa UTI. Por isso, nos anima o começo do percurso, mas o nosso ponto de chegada ainda está longe. Agora, um relatório recente da Unesco diz que o problema da educação no nosso país é a má qualidade do ensino. Quando a gente fala em má qualidade, que exemplo a gente pode dar para entender o que isso significa? Eu acho que a gente tem uma questão, eu brinco às vezes, né? Nossos alunos são do século XXI, nós docentes somos do século XX
e parte dos métodos de organização da escola do século XIX. Então, nós temos ainda coisas na organização da estrutura escolar que vieram do século retrasado. Sistemática de avaliação, organização em série, em boa parte dos lugares, o modo como se distribui o conteúdo. Nós, docentes do século XX, uma nova geração que vem aí. Há um choque intersecular que leva a escola a ter um risco de ficar fora do tempo, isto é, anacrônica, ficar fora do tempo. Claro que isso não pode ser colocado sob a responsabilidade apenas de docentes, porque a nossa formação, em grande medida, vem quando as condições também são oferecidas para que se faça isso. Uma boa parte, a Roseli sabe bem disso, dos nossos colegas da área pública fazem quase um milagre. O verdadeiro milagre brasileiro não é o dos anos 1970. Nós não temos uma educação escolar pública de muito pior qualidade do que nós acabamos tendo. Aliás, a escola, foi nos anos 70 que a gente democratizou o acesso escolar, o acesso. Então, muita gente que não frequentava a escola, que era da elite, chegou à escola, mas os professores ainda, a escola ainda acha que leciona lá naquela época dos anos 70, antes desse acesso democrático, vamos dizer. Hoje, qualquer criança pode ter acesso à escola, mas o difícil, como a gente viu pelo censo, é mantê-la na escola e ensiná-la, fazer com que ela aprenda. Tem uma coisa aí, Andrés, que a gente não pode esquecer, aproveitando. Quando a última Copa do Mundo de futebol foi no Brasil, isto é, em 1950, só 30% dos brasileiros viviam nas cidades. 70% dos brasileiros viviam no campo ou em pequenas cidades. Então, a escola que se fala do passado, que ela era boa para poucos. Uhum. Para aqueles que podiam frequentá-la, porque viviam nas cidades. Isso. Nos últimos 60 anos, a escola pública se tornou pública. Isto é, passou a ter povo dentro dela. Esse movimento de sair do mundo do rural para as grandes cidades e entrar na escola, encontrou uma escola não organizada para isso. Aliás, durante o período ditatorial, foram os menores investimentos na área de educação. Quanto mais o povo foi chegando à escola, mais houve redução orçamentária para essa atividade. Portanto, esse descompasso gerou aquilo que você abriu hoje a conversa, que é uma distorção também em idade séria e uma evasão grande. Só para não perder a percepção, Paulo Freire, que nós conhecemos tão bem, nosso grande educador, não gostava da expressão evasão escolar. Porque evasão dá a impressão de que a pessoa, por conta própria, saiu correndo, igual preso se evade. Ele usava, nesse lugar, a expressão expulsão escolar. Por que expulsão? Não é porque a escola mandou sair, é porque as condições criadas pela sociedade e pela própria escola foram de tal modo que a criança ou o jovem acabou sendo tirado desse circuito. Agora, estatísticas não faltam, né? A cada dia surgem novas pesquisas, são pesquisas muitas vezes eficientes que mostram os problemas da educação no Brasil. Então, qual que é o entrave? O que impede de conseguirmos um avanço maior? Olha, por incrível que pareça, nós somos uma população muito tradicional. E a gente olha para a escola que a gente frequentou, no século XX, e a gente acha aquela escola, assim, ótima. Talvez fosse naquela época, apesar de ser para poucos, mas talvez estivesse adequada ao seu tempo. E agora, quando algumas escolas pretendem fazer uma inovação, tentar se adaptar ao século XXI, aos seus alunos, as famílias recusam, resistem, não querem, porque acham que essa é a melhor escola. E não é, sabemos disso, Como você disse, temos muitas estatísticas que mostram que as melhores escolas brasileiras não formam bem o aluno. Existe uma resistência, a Roseli falou em resistência por parte dos pais, da escola também, e nós sabemos que o aluno não é mais o mesmo. E as aulas continuam as mesmas? Pois é, não é sempre que é do mesmo modo. Por exemplo, você tem uma série de escolas, públicas ou privadas, que fazem um trabalho que é muito mais elevado. Isso depende muito da comunidade escolar que ali está. Isto é, o grupo de professores e a gestão da escola e os pais e funcionários. Há comunidades, por exemplo, de escolas públicas que os pais têm participação ativa em várias regiões do Brasil. Nós temos várias comunidades escolares em que o trabalho é feito e os pais, aí nessa condição que a Roseli levanta, às vezes resistem a algumas mudanças e outras somos nós, professores. Mas não é a resistência da escola em si que leva a tanta problemática. O que leva é a falta de condição estrutural, isto é, a ausência de salários mais adequados, a dificuldade de formação docente. Por exemplo, hoje, um docente de escola pública, que é 87%, da educação básica brasileira, está nas escolas públicas.
Quando a gente fala em escola privada, nós estamos falando de 13%. É nada. A instituição republicana séria é a escola pública. Um professor não consegue comprar livros, fazer curso, atualizar-se, ir ao cinema, ir ao teatro, que é decisivo, né, para a nossa atividade. Por isso, e no passado? Bom, no passado, quem tem mais idade, que é o meu caso, se lembra que nas cidades pequenas, a gente passava e mostrava para a visita a casa da diretora. Aqui mora a diretora da escola, aqui mora o delegado de polícia, aqui mora o de doutor tal médico. Eram casas que se equivaliam. Houve uma degradação também das condições salariais nos últimos 50 anos, o que, portanto, leva a uma perda. Na greve, agora nas greves, os professores vêm reivindicando a questão salarial e também melhores condições. Que melhores condições são essas? Olha, o acesso à cultura, por exemplo, né, é fundamental. Hoje, com acesso à informação aí, em qualquer lugar, em qualquer esquina, né, em qualquer quarto, a criança pela internet acessa a informação, o importante é a formação cultural, né, acesso a todo tipo de linguagem, às artes. Eu vi outro dia uma entrevista em que um cantor dizia assim, na escola, a arte é mais importante que a matemática. Eu concordei, né? É porque a arte, de uma maneira geral, sensibiliza o aluno para o conhecimento, inclusive, formalizado. Nenhum de nós, na área de educação escolar, supõe que, por exemplo, se reajustasse, o que seria ótimo, mas se reajustasse o nosso salário hoje em 200%, a gente teria uma melhoria do 200%, porque não é só o salário, é também ele. É a condição em relação à biblioteca, o equipamento, o envolvimento da comunidade, a sustentação da educação no dia a dia. Algo que parece estranho, mas que é decisivo. Quanto mais nós tivermos ainda adultos analfabetos, mais problemas nós vamos ter em relação às crianças que estão na escola, porque pais alfabetizados auxiliam de um outro modo. Dá um exemplo banal. Nós, nessa época do ano, balançamos nossas bandeiras brasileiras, cantamos por aí. Delícia cantar em nacional e vestir a camisa. Mas tem uma questão. Ainda em 2014, nós temos 13 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira, que não leem o Ordem e Progresso que nós balançamos no dia a dia. Esse tipo de crime social não é a responsabilidade da escola só. Uma parte dessas pessoas, às vezes, está nas empresas, como trabalhador braçal, está nas nossas casas, trabalhando como doméstico ou doméstica. E às vezes se fala porque o governo tem uma parcela, mas tem também uma sociedade que não cuida da educação na modo como deveria ser. Nós vamos precisar fazer uma pausinha rápida aqui na nossa conversa e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre os desafios para atingir uma educação de qualidade no Brasil. Nós estávamos aqui no bloco anterior falando da escola, da família, mas acho que vale aqui definir bem qual que é o papel de cada instituição, né, na educação das crianças. Vamos começar então pela família, Roseli. Vamos lá. Nas últimas décadas, né, nós, de um modo geral, a sociedade costumou, assim, aprendeu, de alguma maneira, a responsabilizar a família pelo fracasso e pelo êxito escolar. Pelo êxito, mais a escola, né? Mas o fracasso escolar, assim, a responsabilidade da família. E a escola foi construindo algumas expressões, utilizando, né? A família desestruturada, a família disfuncional e por aí vai. Mas a gente precisa honrar, né, o ideal republicano. Escola para todas as crianças não têm culpa da família que tem. Então, elas precisam ter a mesma oportunidade na escola. Aquela que tem uma família que ajuda, que tem alfabetização, sabe ajudar a lição, mas também precisa ensinar a criança cujos pais ou não têm paciência ou não têm conhecimento para ajudá-la na sua vida escolar, né? Então, qual é a responsabilidade hoje de cada um? É uma boa discussão, porque hoje a instituição, as duas, né, a formal e a informal, a escola e a família, estão em transição, mais a família que a escola ainda resiste à transição. Então é preciso rediscutir de maneira democrática esta relação, mas com a participação das famílias, né? Não adianta a escola falar, eu faço uma boa parceria e ela determinar os caminhos que os pais irão seguir. Não, ela tem que ouvir as famílias, respeitar as diferenças entre elas e, a partir daí, traçar um caminho. E aproveitando esse gancho da Roseli, como fazer uma parceria eficiente, Cortella, entre escola e família? A primeira coisa é fazer uma distinção entre educação e escolarização.
Educação é a formação de uma pessoa e ela se dá no conjunto da vida. Na vivência, na família, na instituição, na mídia, na igreja, no clube, no lazer. Isso é educação. Escolarização é uma das formas de se fazer educação institucionalizada, deliberada, num lugar específico, com um tempo e um modo. O que é a tarefa da escola? A escolarização. O que é a tarefa da família? A educação no geral. Essa parceria se dá quando se tiver nitidez em relação a quais são as tarefas de quem. Por exemplo, não pode a família terceirizar o trabalho de educação em geral para a atividade escolar. Não pode a escola, como lembrou bem a Roseli, supor que a família fará aquilo que a escola tem que fazer. Essa parceria ela funciona quando se faz aí de fato, uma junção de intenções. Existe alguém a ser ajudado, apoiado, que é a criança e o jovem. A família precisa ser chamada para a escola para participar. A gente ouve às vezes em escola se dizer que pai e mãe não entendem de educação. Tá? Claro que pai e mãe entendem de educação. O que talvez pai e mãe não entendam é de escolarização. Nós somos educadores profissionais escolares. Quem é professor, como eu. Agora, educador e educador é qualquer pai e qualquer mãe. Eu, entendendo isso, eu vou me aproximar da família sendo da escola, trazendo aquilo que algumas escolas já fazem hoje. Tem várias escolas, tem escolas de pais, públicas ou privadas, que faz com que a família venha, se organize ela mesma, por si mesma, e não a escola manda, e os pais programam os debates que farão sobre a criança e a mídia, o uso de computador no dia a dia, o tema da sexualidade, a relação, né, no que se refere à convivência, certo? Tudo isso. E aí a família organiza, a escola acolhe e aí funciona. A escola determinar por si é algo que não funciona. Mas eu quero comentar essa escolarização e educação, porque há um equívoco muito grande cometido por muitas escolas, né? Então, eles acham que o papel da escola é a instrução. Escolarização é muito mais amplo que instrução, né? Instrução hoje, como eu já disse, as crianças conseguem em qualquer lugar. O Savater fala uma coisa bonita, né? Não é possível educar sem instruir e não é possível instruir sem educar. Agora, um exemplo, né, desse empurra-empurra que a gente vê, às vezes, até em reportagens, é a questão da lição de casa. Então, de um lado, os pais reclamam de um excesso e, do outro, a escola exige que os pais participem desse momento. Como dá para chegar a um equilíbrio aí? Você tem, por exemplo, escolas em que a tarefa para casa, a lição de casa, ela é adensada de acordo com aquela programação. Em outras, não há planejamento. Porque todas as vezes que você tem um excesso de tarefa para casa, é sinal de que o conjunto do planejamento pedagógico não funcionou. Se cada professor fizer por si mesmo, claro que será descontrolado. Isso significa que a gestão da escola precisa estruturar o projeto pedagógico e fazê-lo em parceria com a família num debate. Há famílias que fazem uma demanda por mais tarefa, porque há uma suposição de algumas famílias. Se elas deixarem as crianças ocupadas, elas não vão ficar fazendo coisas que não devem. Quando a família que não conseguiu dar conta também, né, de uma ocupação que não seja apenas o estudo. Dá um exemplo banal. Eu não sou favorável à escola de período integral. Eu sou a favor de educação de período integral. Mesmo que ela seja também na escola. As crianças têm um período de atividade de instrução e ensino e tem um outro período para música, dança, a feitura da tarefa, a questão da arte, do esporte, e aí sim. Mas uma parte das pessoas vê hoje a educação de período integral como sendo uma maneira de tirar as crianças de perto da rua ou da família. E aí é reclusão, não é escolarização. Mas uma boa pergunta, né, uma boa parceria, um bom início de parceria são os pais perguntarem à escola qual é a função da lição de casa, do para casa naquela escola. Porque hoje é uma função burocrática na maioria das escolas. É uma questão de passar a lição e depois não tem o planejamento, na execução fica por conta da família, que não deveria, né? Deveria dar uma ajuda assim irrisória, vamos dizer assim, nessa questão. E depois a correção, revisão e o feedback. É para isso que serve a lição de casa. Qual é a proposta de cada escola? As famílias não sabem. É interessante disso que você levanta, e aí a Roseli complementa muito bem agora, para puxar também para um lado, né? Se quebrou um pouco, em algumas famílias, a ideia de esforço. Né? Isto é, que a criança precisa fazer esforço para obter algumas coisas. Ninguém consegue sucesso no esporte, na música, sem que ele tenha um esforço. É preciso para um jogador de futebol ser admirado que ele treine bastante. É preciso para um músico tocar como toca, que ele seja capaz de ensaiar. A obtenção do sucesso em algo não é automático.
E há uma parcela das pessoas, seja na escola, seja na família, que quer poupar algumas crianças desse esforço em nome até de protegê-las. E acabam desprotegendo. E é o mostrar que nada é fácil, não é? E é preciso dizer não muitas vezes. E agora, por conta de correria do dia a dia, a mãe trabalha, o pai trabalha, os pais não acabam compensando, de certa forma, essa ausência com excesso de mimos? Não sei, viu, se compensa. É um pensamento muito corrente esse, mas eu tenho dúvidas, porque as crianças não aceitam o mimo em substituição à relação com os pais, né? Por outro lado, não adianta a gente encher os filhos de mimos e esquecê-los na escola. Muitas famílias deixam a criança muito tempo na escola abandonadas. E não é por conta do trânsito ao trabalho, né? Muitas vezes as próprias mães dizem, eu tive visita, não consegui sair antes. A gente esquece as crianças nos carros, a gente deixa que eles vão passar umas horas na casa do colega e depois não vai buscar na hora marcada ou no dia marcado. Então, assim, esses mimos, no meu entender, não significam absolutamente nada. Eu acho que tem gente, Andressa, que esquece que trabalho de parto não é uma coisa que acontece só na hora de dar à luz. Trabalho de parto não é uma coisa no hospital, na maternidade ou em casa na hora da concepção. Trabalho de parto é a vida inteira. Aliás, dizendo uma coisa óbvia que alguns e algumas esquecem, filho dá trabalho. Dá muito trabalho. Filho dá trabalho. Por isso, se você tem consciência disso, ao tê-los, lembre-se que vai dar trabalho. Se você os teve sem querer, isto é, não houve um planejamento, vai ter que se organizar para fazer isso. Existe um ônus em relação ao não planejamento. Agora, vez ou outra, a gente encontra exatamente essa percepção. A suposição de que se pode ter os filhos e aí ele segue. Eu não tenho tempo. Eu gosto muito, até chego a escrever às vezes sobre isso. Eu não tenho tempo. Eu digo o seguinte, tempo é questão de prioridade. Se você diz que você não tem tempo para algo, é porque aquilo não é prioridade para você. Por exemplo, não tenho tempo para conversar com os meus filhos. Tá bom, deixa um deles cair no mundo da droga e não é 1 hora por dia que a gente vai precisar. Vou dar um exemplo sempre que eu gosto de lembrar com gosto. Você já viu infartado que sobrevive não ter tempo? Por exemplo, infartou e sobreviveu. Antes de infartar, falava assim, não seja sedentário, caminhe um pouco, se alimente melhor. Não tenho tempo. Infartou, sobreviveu. Hoje, 5 horas da manhã, estava caminhando. Ué, onde ele arrumou tempo? Não mudou o relógio, mudou a prioridade. Por isso, quando a família e a escola olham em relação aos jovens e às crianças, é preciso ver que a nossa noção de tempo tem que ser repensada antes em quais são as nossas prioridades e não as nossas organizações de relógio. Agora, Cortella, no seu mais recente livro, Educação, Escola e Docência, Novos Tempos, Novas Atitudes, você comenta, diz aqui, afirma que nós passamos por um momento grave na educação, mas que é também um momento grávido. Eu queria que você explicasse para a gente. Eu gosto dessa ideia, né? Esse livro que foi publicado pela editora Cortez é um livro que traz uma conversa sobre novos tempos, novas atitudes. Retoma algumas conversas sobre a família, sobre tecnologia, várias coisas que a própria Roseli escreve muito bem e que tratam da temática da ideia de que nós estamos vivendo, sim, momentos graves, mas eles são também grávidos. Isto é, podem dar à luz a uma nova situação. É que há pessoas que não enxergam nem a gravidade do momento, quanto mais a gravidez que contém. Alguns ficam em lamentação, no meu tempo, se eu pudesse, isso não constrói futuro. Outros ficam numa ilusão imensa. E eu digo algo desse livro que eu queria retomar. Há 2 mitos que nós temos que afastar quando a gente quiser melhorar a educação sempre. O primeiro é, nada pode ser feito. O segundo é, tudo pode ser feito. Se a gente descartar esses 2 mitos, o da total possibilidade e o da total impossibilidade, nós achamos os caminhos. E esse caminho ele é achado no dia a dia. A coisa mais gostosa é que a gente não desiste. Aí por onde se anda, as pessoas querem continuar, querem debater, querem fazer, não querem desistir. É um momento de crise na educação, escolar e familiar, né? Mas não sei por que nós achamos que crise é uma coisa negativa. É muito positiva, é grávida, né? A crise está sempre possibilitando sair de um lugar já estacionado, já acomodado e descobrir novos lugares. Então, eu adoro crise, né? É no momento de crise que a gente aprende e que a gente inova e que a gente trilha novos caminhos. Nosso tempo está acabando. Vamos deixar um recado final aqui para os educadores, os professores que estão nos assistindo e que muitas vezes se sentem desanimados, né, por vivenciar dificuldades dentro da escola. Tem que ter alento, né? Paulo Freire dizia que de vez em quando a gente tem um certo desânimo, mas não pode chegar ao desalento. O desalento é quando você perde vitalidade.
O fato da gente continuar falando, continuar discutindo, por onde Roseli e eu passamos, nas escolas, nos debates, fica lotado de pessoas que querem. Ela sabe que é difícil, mas que não é impossível. Sabe que é complicado, mas não é uma impossibilidade. E nesta hora, o que vale é se juntar com outros que também acreditam nisso. Lamentar não faz acontecer. Tem que lembrar o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa é uma grande lição. Vale para nós, vale para qualquer um, que não fique apenas lamentando o que já foi. Roseli. E na escola, em especial, né, esse se juntar significa fazer equipe, construir uma equipe para que todos participem do mesmo trabalho, dessa construção. Olha, no cotidiano pode ser difícil, né? Pode ser realmente assim desalentador às vezes. Mas nós precisamos lembrar na escola que estamos ajudando a construir o futuro, né, da humanidade. Quando a gente lembra disso, eu acho que volta a ter um alento e a ter mais vigor e energia para trabalhar. E é essa energia que mantém vocês também há tanto tempo na área. Quanto tempo para a gente ter uma ideia? Olha, eu sou mais idoso que a Roseli, mas eu estou com 40 anos de docência em 2014. Isso significa que nós continuamos nessa perspectiva, porque nós somos a mais nova edição. E o que te faz continuar? Nossa. O que me faz continuar é que não houve razão para que eu parasse. A razão para que eu parasse seria a solução das coisas que me alimentam, que me movem. A docência ela é uma partilha, ela é uma maneira de partilhar vida. Portanto, como eu não quero que cesse a partilha, eu continuo fazendo com alegria, com dedicação, eventualmente com irritação, com aquilo que Paulo Freire chamava de santa ira, mas largar de maneira alguma. Às vezes dá vontade de largar, né? Quando eu olho para as escolas e vejo que a grande mudança foram os uniformes, né? E a maneira mais informal com que todo mundo frequenta a escola, eu fico bem assim desanimada. Mas às vezes é uma questão de uma hora, basta ver e conversar com uma criança que volta, né? É neles, nos mais novos que a gente tem que se focar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação e por essa aula. Que bom, obrigado. É um prazer, obrigada. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cemais.com.br/jornalismo. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você.